Boa noite, pessoal, sou Rubens Stitzman e eu estou fazendo agora o quarto vídeo onde eu falo de filmes, enfim, inesquecíveis, imperdíveis. Filme que você não pode deixar de ver. E faço isso com os filmes da minha própria coleção, né? Mais um filme da minha coleção, vamos ver se vocês adivinham, é um filme dos anos 90. Então é um filme bem recente. Sim, não é um filme muito antigo, aquele clássico que está aí há muitos anos esperando para ser lançado, para ser mostrado, né? Tá aqui. Um Sonho de Liberdade. Filme do Frank Darabont. Esse filme ele concorreu a 7 Oscars, inclusive. É considerado por algumas matérias de cinema como o filme mais injustiçado da academia. Eu não queria estar falando de academia agora porque acho que não é o foco desse vídeo, tá? Mas é considerado o mais injustiçado porque ele foi indicado a 7 prêmios, é sempre bom falar, e ele não levou nenhum, tá? E isso é pra ensinar uma coisa sobre o Oscar, que é assim, eu não gosto de falar mal do Oscar, eu não falo mesmo. Eu acho que tem que ter um medidor mesmo a respeito de filmes, é que assim, a sorte e azar. Existem atores magníficos, esplêndidos, né, atrizes e, enfim, que concorreram diversas vezes na vida e nunca ganharam. A própria Meryl Streep concorreu 18 vezes. Pô, sabe lá o que é perder 15 vezes o Oscar? É muita coisa para uma pessoa tão talentosa quanto ela. Né? O pessoal vai, mas ela já tem alguns Oscars na prateleira e não é pouco. Não interessa, isso é para mostrar que se por acaso ela não ganhasse as outras 3 vezes, ela teria 15 derrotas, 18 derrotas, se fossem todas. Isso acontece porque você às vezes dá o azar de, num determinado ano, você concorrer com algum filme que, por alguma razão, está acima do bem e do mal aquele ano, que foi o ano do Forrest Gump, que acabou ganhando do Sonho de Liberdade. E aí vai, cada um diz o que quiser. Assim, eu gosto muito de Forrest, mas para mim, Sonho de Liberdade é um dos melhores filmes já feito em toda a história do cinema. E pela maneira delicada e cuidadosa com que o Frank Darabont, que é um diretor que eu passei a prestar atenção a partir daí, dirigiu esse filme. O Darabont tem um sistema que eu acho muito interessante, que é uma certa. Ele não arrisca muito, né, no que ele está fazendo. Ele costuma sempre, e na maioria das vezes, estar adaptando é, livros do Stephen King. Então ele gosta muito de Stephen King, então ele vai lá e faz uma adaptação de um livro de Stephen King. Isso acontece muito. Tem um outro filme dele que é muito parecido com Sonho de Liberdade, que é A Espera de um Milagre, que também é uma adaptação do King. Só que ele emula, né? Ele emula o trabalho do King. Se King faz uma obra que é interessante, e é um escritor assim bastante festejado, é gostoso de ler mesmo King, não tenha dúvida. Você pega o Iluminado, é fantástico, por exemplo. Mas ele emula, ele traz para o cinema e faz da obra do King algo muito melhor. O que me faz desconfiar é que talvez King não seja um grande escritor, porque sempre os filmes dele, ou na grande maioria das vezes, os filmes dele saem muito melhores do que seus livros. Quer dizer, foge completamente a regra, né, que diz que livro é sempre melhor do que filme. Talvez King não seja um homem tão criativo, porque os filmes que são adaptados de suas obras literárias acabam é, ultrapassando em muito, né, na capacidade de apreciação mesmo. Né? Então, ele dá sorte de encontrar gente muito boa para dirigir o seu, né, roteirizar seus livros, dirigir esses filmes, atuação, atores magníficos. Aqui a gente tem Morgan Freeman, Tim Robbins, talvez o momento mais inspirado da vida dele,
O papel pede isso, e o Darambô, ele entende muito de cinema, ele percebeu o quê? Que era importante manter o tempo inteiro o suspense que a história pode te dar. Então ele não compartilha em nenhum momento o que o personagem tá vivendo na trama. Ele esconde um monte de coisa da gente para que a gente tenha dúvidas durante todo o trajeto. Você não sabe quem é o Andy dos Frame, você não sabe quem é o Red, que é o Morgan Freeman. Eles estão na prisão. Você tem um vislumbre do que poderia ter acontecido ali no dia do crime, que é imputado ao Andy, que é um cara que trabalha num banco, né, tem uma vida abastada, uma vida tranquila. O Red você não sabe nem quem é, não se fala do passado dele, e aí você fica se questionando, será que o Red é inocente? Ele está porque realmente cometeu um crime? Que crime que ele cometeu? Talvez isso não importa. E o Andy, interpretado pelo Tim Robbins, teria realmente cometido um crime? E isso pouco importa no decorrer da história, porque é engraçado que você vai criando empatia pelos personagens, mesmo que eles não te deem essa certeza. E o Red é uma pessoa que está habituada a viver naquela prisão, ele já entendeu que a vida dele é ficar preso, e ele aceita essa condição. E ele vai tranquilo. E tem aquela voz calma, tranquila do Morgan Freeman. Eu costumo dizer que as vozes mais incríveis e os narradores mais incríveis de toda a história do cinema são, na minha opinião, o Morgan Freeman e o Sean Connery. Não existem vozes mais bem calibradas para o cinema do que a deles dois. Mas o que interessa aqui é que assim, que eu acho bacana, ele faz você, espectador, criar empatia com os personagens, você começa a gostar deles e torcer por eles, já que existe uma meta de fuga ou não, né? Chega um momento na história que você não sabe mais se eles querem fugir ou ir embora. Mas o filme fala de redenção, né? O próprio título em inglês é The Shawshank Redemption, que é a redenção de Shawshank, que é o nome do presídio que eles estão presos, né? Ah, aqui você tem a cena redentora, né, do Tim Robbins, que ficou muito famoso no cinema. Foi muito famosa no cinema a cena. O filme tem uma fotografia belíssima, uma fotografia memorável, inesquecível mesmo. Eu fico. É complicado, porque você fala, puxa vida, poderia ter ganhado ao menos o Oscar de fotografia que deram para Lendas da Paixão. Aí é aquela coisa, Lendas da Paixão não de longe não é um filme melhor do que Sonho de Liberdade, mas também tem uma fotografia belíssima. Então é o que eu falo, gente. Quando não tem muita saída, você acaba queimando suas 7 indicações. E tinha indicação para direção, para ator, para o Morgan Freeman, né? Para o filme, para o roteiro do Darambô, que é absurdamente incrível, mas aí a gente não pode deixar de reconhecer que o roteiro de Forrest Gump também é muito bom e concorria na mesma categoria que era de roteiro adaptado. Ah, algumas coisinhas que eu queria falar sobre o filme. Essa é a capa mais bonita que eu já vi do Sonho de Liberdade. Não me recordo muito bem como é a capa do Blu-ray, que eu não tenho, mas eu sei que ele já existe para comprar numa capa que eu acho que é parecida com essa, até onde eu me lembro. Eu não tenho Blu-ray, eu não comprei ainda, mas eu tenho uma edição muito boa, porque essa edição aqui era uma edição dupla. Então nós temos 2 discos. E aí eu tenho toda a sorte de idiomas e legendas. E vou ter ali documentários sobre o filme, o que é o Sonho de Liberdade, o que é o filme,
a construção desse filme pelo Darambo, o Tim Robbins e o Morgan Freeman dando entrevista. Tem muita informação. Tem um disco só para isso e legendados, bacana. Quer dizer, é um filme que não pode faltar na estante de nenhum cinéfilo. Sonho de Liberdade é um filme para sempre. E se você ainda não viu, pelo amor de Deus, não saia correndo, vá até uma loja, então baixe no seu computador, mas veja essa joia rara, essa preciosidade. Olha aqui, os discos também são muito bem acabados, um desenho de produção bonito. Tá vendo aqui uma cena? Esse aqui é o disco 2, tá? O disco de extras. O disco do filme tá aqui, ó. Uma variação com personagens. Todos os personagens, tá? Eu tô falando inclusive dos coadjuvantes. São muito marcantes, fazem participações marcantes, entendeu? O Darambo, ele cria além de ele criar frases poéticas, momentos de extrema poesia no filme, né? Então com música, com trilha sonora, ele explora os sentimentos de qualquer cinéfilo. Ele faz um trabalho muito bacana, que é assim, de induzir, e aí a gente tinha falado no vídeo 3 sobre o Cidadão Kane, que o Orson Welles ele induz o espectador a pensar determinada coisa, ou a fazer determinada coisa, ou a sentir determinada coisa. Quando você tem controle total sobre o seu espectador, você conseguiu tudo o que um diretor queria mesmo num filme. E o Darambo, ele é muito preciso no roteiro dele. Por isso que o roteiro ele deveria ter ganho, pelo menos. Porque ele faz assim, ele faz você acreditar numa história. Ele vai contando várias histórias dentro do Sonho de Liberdade. E uma delas, assim, ele chega na questão do suicídio com o personagem, que lá pelo primeiro ato. Depois, ele vai transpor essa experiência, esse déjà vu, para outros personagens da trama, e você já se habituou a achar, olha, esse é o final dele, vai ser igual ao do outro. E aí ele vai trabalhando isso com você, ele vai trabalhando as possibilidades e te surpreende sempre em algum momento, né? A construção da fuga do Frame é muito interessante, porque assim, ele te ensina a enxergar o filme. Se você não enxergar na primeira vez, é lógico que o Sonho de Liberdade é aquele tipo de filme como Suspeitos, como O Sexto Sentido, que você tem que ver de novo, né, para ver o que estava lá o tempo inteiro na cena e você não foi capaz de perceber. Estava lá, ele nunca deixou de mostrar para você. Então, às vezes a cena não fazia muito sentido em algum momento, ou parecia um pouco tola, mas aí você junta o quebra-cabeça e lá na frente você. Esse tipo de filme é bárbaro, né? É um jeito de fazer roteiro muito, muito rico, na minha opinião. E tá aí, Um Sonho de Liberdade é um filme que não deve faltar. Espero que tenham gostado de mais essa apresentação e até o próximo vídeo super especial.